que fala só de mulheres, ou apenas de mulheres, ou o foco de Jesus não é dizer assim, olha, as mulheres têm vez, têm voz. Não apenas isso. Mas as mulheres aqui representam, de certo modo, todos os excluídos. Todos aqueles que no tempo de Jesus e nos nossos dias também, encontram-se muitas vezes mal vistos. O reino de Deus é para os mal vistos. O reino de Deus é para os invisíveis. O tema do Enem, por exemplo, do ano passado, tratou essa questão da invisibilidade social. De pessoas que até hoje não têm documento, não têm identidade, não existem praticamente para o Estado brasileiro. Achei que foi uma sacada boa, eu achei. Não sei se quem fez o Enem achou, mas o meu filho falou, poxa, mas que tema estranho. E realmente é um tema diferente. Então, a mensagem desta manhã, eu procurei pegar aqui aquilo que eu julguei que é o meio, a verdade do texto, a verdade central do texto. Me perdoe a expressão grosseira, o tutano do texto. O reino de Deus é um reino dos humilhados. O reino de Deus é um reino dos humilhados. Acompanhe o texto comigo para você aprender junto aquilo que de fato Deus quer acrescentar a nós nesta manhã. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Deus, capture o nosso coração, traga a mensagem do Senhor de forma muito direta aos nossos corações nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É muito importante, amados, conectarmos essa porção com a porção anterior, entendendo então que esse texto só foi colocado aqui por uma questão, nesse sentido aqui, cronológica. Jesus sai da casa de Simão, onde ele é surpreendido por uma ação extraordinária, e ele anda então de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. E aí Lucas cita a questão das mulheres. É como se fosse, amados, uma sequência temática daquilo que ele tratou e considerou no capítulo 7, versos 36 e 50, a respeito daquela mulher pecadora. A Almeida século XXI deixa ainda mais clara essa conexão, quando vai começar o versículo dizendo o seguinte: depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 o acompanhavam. Eu não vou destacar aquilo que eu fiz no domingo passado, mas o texto, amados, que é conectado a esse que terminamos de ler, é extraordinário. Eu concordo, amados, de que quando lemos o texto dessa mulher pecadora, há uma versão que diz pecadora na cidade, que em uma atitude de gratidão,
entra sem ser convidada num jantar que é oferecido a Jesus, na casa de Simão, o fariseu. E o fariseu, o próprio nome já diz, ele é um exclusivista, um sectarista, um racista, um preconceituoso. E essa mulher não se dá de impedida por conta disso. Chega, se dá com os pés de Jesus, se identifica com aquele momento a ponto de derramar um perfume caríssimo aos pés de Jesus, chorar sobre os seus pés, enxugar os seus pés com os próprios cabelos. Estamos diante de um amor sem palavras. Um amor caracterizado pela humildade. Ela se envolve de tal maneira que estava totalmente esquecida da opinião pública e dominada por uma forte emoção. Ela demonstra um amor que se sacrifica, um amor que paga um alto preço. O fariseu acolheu Jesus na sua casa, mas não fez com todo o protocolo de recepção, de boas-vindas. Jesus mais tarde vai dizer: eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água, você não me recebeu com beijo, você não ungiu a minha cabeça, nem ao menos com óleo. E essa mulher, ela molha os meus pés com lágrimas, ela oferece um perfume, ela não para de beijar os meus pés, e ela me unge os meus pés com perfume caríssimo. É interessante isso, né? E Simão ainda tem a audácia, a empáfia de dizer: olha, se Jesus fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Jesus conta aquela parábola dos devedores, 50 denários, 500 denários, ambos não tinham condições de pagar. Então, tanto o fariseu quanto a mulher não tinham condições de pagar. Foram ambas, ou ambos, alcançados pela graça. Boa. A história dessa mulher que se tornou seguidora de Jesus se relaciona com as mulheres do capítulo 8, versos 1 a 3, que de seguidoras foram também mantenedoras do ministério de Jesus. O evangelho de Lucas é o evangelho que olha para a mulher com um olhar muito interessante. Alguns comentaristas até chamam de o evangelho da mulher, porque é o evangelho que dá destaque a Maria, mãe de Jesus, como nenhum outro evangelho faz. Destaca Isabel, como não há em nenhum outro evangelho. Fala de Ana, a profetisa. Fala de Joana, a leal seguidora. Fala de Maria, irmã de Marta e Lázaro, que escolheu a melhor parte, que não lhe seria tomada. Fala da viúva de Naim. Fala da mulher pecadora que ungiu o Salvador. E fala da viúva que perseverou no capítulo 18. Enfim, a mulher é vista como alguém que é humilhada. Nenhum mestre da época tinha mulheres como seguidoras. Platão não tinha. Sócrates não tinha. Nenhum outro rabino na época tinha. Mas Jesus acolhia mulheres no seu seio. Não no seio apostólico, mas de discípulos, de pessoas que seguiram a Jesus. Foi uma mulher a testemunha da ressurreição. Todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, verso 11. João Marcos, a grande ideia desta passagem é esta. Jesus anunciou o reino de Deus como um reino de humilhados, onde todos os excluídos são incluídos. Vivamos o reino de Deus.
Para ajudar, João Marcos, as porções são, versículo 1, ele fala do reino, ele anuncia o reino. Depois, versos 2 e 3, nós temos o foco da vivência do reino. Ele vive o reino. Porção 1, então, o versículo 1 diz que depois disso, depois desse acontecimento em que Jesus perdoa os pecados daquela mulher e diz a ela: a tua fé salvou você, a sua fé salvou você, vá em paz. Jesus, versículo 1, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, prega e anuncia o evangelho do reino de Deus, e iam com ele os 12 discípulos. Falar de pregação, amados, e de anunciar o evangelho do reino, é falar de algo que significa tornar conhecido publicamente. E um dicionário do Novo Testamento grego vai até suscitar uma expressão que para nós é muito clara, é tornar conhecido notícias importantes publicamente, e aí que vem a palavrinha, e espalhafatosamente. É um anúncio público, é um anúncio sem restrições, sem melindres. Jesus anunciava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, e o verbo pregar aqui significa isso, proclamar de maneira pública, espalhafatosa. E outro verbo é anunciar. Aí que vem uma palavra que a gente conhece melhor, eu e Angeli, sou daí que vem o termo evangelho. Evangelizar, compartilhar boas novas. O reino de Deus são boas novas, e novas que precisavam ser comunicadas. Nós, os evangélicos, nem sempre honramos a raiz do nosso chamado, que é pregarmos o evangelho. Eu não sei, amados, você, qual é a sua percepção, mas a minha percepção é de que há muita timidez na igreja do Senhor Jesus. Há muitos Timóteos em nosso meio que precisam receber a mesma palavra. Deus não nos deu, o plural, não nos deu um espírito de covardia. Covardia. Jesus anunciava, Jesus proclamava, de cidade em cidade, aldeia em aldeia. E ele fazia de maneira muito objetiva, não era qualquer evangelho, era o evangelho do reino de Deus. Reino de Deus vai aparecer 32 vezes só no evangelho de Lucas e 133 vezes em todo o Novo Testamento. O reino de Deus. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria mãe de Jesus, em Lucas 1, 32 e 33, o anjo disse: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É um reino. Essa expressão, evangelho do reino de Deus, vai ocorrer 3 vezes em Lucas. Além desta, Lucas 4:43, Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Olha para mim, amados, hoje Jesus é praticamente um popstar. Jesus é estudado nas universidades, entre os psicólogos, ele é o maior psicólogo que existe. Entre os coaches, ele é o maior líder que existe. Um autor, por exemplo, que não é cristão, não é evangélico, escreveu um livro sobre a inteligência de Cristo, dando palestras aí no mundo inteiro,
e alguns até tendo como grande homem de Deus, embora ele seja um pesquisador, um cristão não confesso, segundo ele mesmo, ou não praticante, ou não convicto, aí só ele mesmo vai poder responder, que estudou elementos da inteligência de Cristo e descobriu que a inteligência de Cristo é fantástica. Era só ler o Evangelho, os Evangelhos. Você não precisa ler esse autor, que eu não vou citar o nome, para não fazer, porque eu sei que tem gente que só de falar o nome já vai se interessar. Mas, de todo modo, Jesus é singular. E ele tem uma mensagem, o Evangelho do Reino de Deus. Lucas 16, nós vamos encontrar: a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o Evangelho do Reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. Lucas fala de pregar, proclamar o reino de Deus. Fala que nós devemos entrar no reino de Deus, buscar o reino de Deus. As passagens eu não vou citar, são muitas. Que o reino de Deus está perto, que o reino de Deus ao mesmo tempo está longe, que o reino de Deus é essencialmente espiritual, que ao mesmo tempo o reino de Deus abarca também realidades e condicionantes materiais, que esse reino é dom de Deus, é dádiva aos seus filhos. O reino de Deus. O reino de Deus, amados, é o reinado, o governo, a soberania de Deus, reconhecida nos corações, ativa na vida de seu povo. J. Packer vai dizer, efetuando a sua completa salvação, sua constituição como igreja e finalmente o universo redimido. O reino é maior do que a igreja. A igreja é a agência do reino. O reino de Deus era um tema favorito na pregação de Jesus. O reino está presente entre nós porque o rei está presente. O rei está presente hoje pelo seu Espírito, tanto na igreja como no mundo. O reino não é a igreja. A igreja não constitui, não limita o reino. É representante do reino. A igreja é uma agência missionária do reino. Por isso que em Lucas 17, 20 e 21, nós temos os fariseus indagando a Jesus: quando virá o reino? Jesus disse: o reino de Deus não vem com visível aparência. Não dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. É a convivência com o rei do reino que traz o reino para nós. Não é à toa que quando Jesus ensinou a oração lá, dominical, ele vai dizer: olha, venha o teu reino. O rei do reino, o povo do reino. E o reino é formado por humilhados, porque aquele que se humilhar será exaltado. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino está presente entre nós, embora seja futuro na sua plenitude. Ele está aqui, mas no sentido mais rico, ele ainda está por vir. Que mistério! O reino de Deus. Estamos vivendo, amados, o antegozo do reino, a antessala do reino. Mas sem querer parodiar ou parafrasear o tema do livro do Tolkien, estamos aguardando o retorno do rei. Ele virá. O que está entre nós virá em poder e glória. O Cristo que foi assunto aos céus voltará. E voltará em glória. Não voltará mais como bebê. Voltará como rei. Voltará em glória.
É interessante, queridão e queridona, eu espero que você esteja atento à palavra. Jesus estava com os 12 discípulos, iam com ele os 12 discípulos. Por que eu quero destacar esse iam com ele os 12 discípulos? Porque nem o rei andou sozinho. Ontem uma jovenzinha do nosso encontro falou, ela ficou quietinha o encontro todo. Aí ao final falou, eu só gostaria de falar que ninguém é igreja sozinho. Falei, ganhamos o encontro. Se ninguém é igreja sozinho, e se nem Jesus andou sozinho, o rei do reino chama seguidores. E o reino que o rei promove, ou veio trazer, é um reino de todos. Venham todos. Aí eu me lembro, Camila, daquela parábola em que um homem está querendo fazer uma festa e ele convida pessoas e as pessoas não vêm. E começam a dar as desculpas mais esfarrapadas. Eu comprei um terreno, eu vou casar, eu comprei uma junta de bois, eu preciso experimentá-lo. E aí aquele homem falou, chega! Convida todos. Convida todos, que eu quero que a minha casa se enche. Agora vá para os becos, vá para os valados. Busca todo mundo. É o reino. É o reino dos excluídos, que são incluídos. É o reino dos não amáveis, que são amados. É o reino dos não aceitos, que são aceitos. Aceitos plenamente no amado. Uma expressão paulina que eu curto muito. Todos amados. Você já deve ter ouvido aquela história da mulher que queria ser membro de uma igreja, mas era uma igreja de centro de cidade, muito rica, muito opulenta, e aquela mulher com seu vestidinho de chita ia nos cultos, era olhada de um lado e do outro, e ela então, depois de anos frequentando a igreja, tentando conversar com o pastor para ser membro da igreja, e o pastor sempre dizendo, deixa para a próxima, deixa para a próxima, deixa para a próxima, ela se curva de joelhos no quarto e diz, Senhor, por que eu não consigo entrar naquela igreja? E Jesus disse, nem eu, minha filha. Nem eu. Jesus vai dizer, amados, numa das suas mensagens, que aquele que acolhe o menor, o mais oprimido, o mais carente, acolhe a ele. Não é abraçar um mendigo e pedir para o povo tirar foto para postar no Instagram. Não é da cesta básica com o nome de um candidato, ou até mesmo de uma igreja. Entregar a cesta básica com o nome de igreja é farisaísmo. Nós não entregamos cesta básica, não é evangelismo, amados. Entregar a cesta básica é ajuda ao próximo. Nós não trocamos cesta básica por Jesus. O reino, amados, é maior do que a igreja. O reino é maior do que qualquer ideologia. Não é de direita, não é de esquerda, é do alto. É o reino que vem. Jesus tem 12 discípulos. 12 que caminham com ele. Olha para mim, nem Jesus andou sozinho. Nem Jesus. Com ele iam 12 discípulos. E aí, João Marcos, é a vivência do reino. Na vivência do reino é que agora entra em cena, atenção, algumas mulheres. E também algumas mulheres. Ele fala, porque não há uma quebra do verso, né? Eu estou fazendo uma quebra aqui só didática, tá? É pedagogia. Mas iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres. Que mulheres eram essas? Irmã Cida, Joyce, Deise, Adriana, Débora. Mulheres que haviam sido curadas, amados e amadas, de espíritos malignos e de enfermidades. Lucas é médico, por isso que ele faz distinção entre espíritos malignos e enfermidades. Nem toda doença é espírito maligno, tá ok? Estão comigo ou não estão, gente? Nem toda dor de cabeça é o espírito de dor de cabeça. Ah, afasta esse espírito. Não, não.
Nem toda depressão é espírito demoníaco. Nem toda dor nas costas é o demônio que espinguela. Não. Existem espíritos malignos e existem enfermidades. Tá? Não vou nem entrar em destaque porque não preciso, o texto está claro. Mas essas mulheres, amados e amadas, eram gratos, porque haviam sido curadas. E a palavra cura aqui é muito interessante, que é a palavra, daí que vem a palavra terapia, né? O verbo é terapel, né? O terapia. Daí que vem o termo de tratamento médico. Mas no sentido do original, terapia não era usada apenas no tratamento médico, mas era uma cura real, efetuada pelo Messias. Ele curou muitos, amados. Ele curou doentes. Estão comigo? Cegos, coxos, mutilados, surdos, mudos. Todas as necessidades. Ele curou até no sábado. Ele expulsou demônios. É uma forma de cura também. Por isso que o texto diz, curadas de espíritos malignos. Porque possessão demoníaca, quando há libertação, é uma espécie de terapia também. Uma terapia espiritual. Um desencapetamento total. Espíritos malignos e enfermidades. Cuidado, amados, para não tratar espírito maligno como enfermidade, olha para mim, e enfermidade como espírito maligno. O que tem de gente, Diego, que é epilético, que vive levando biblada na cabeça, eu queria estar brincando, amados, não é não. Mas ela tem epilepsia. Ela não tem possessão. Embora possa parecer, mas ela precisa de tratamento. A mesma palavrinha terapia serve tanto para espírito maligno quanto para enfermidade. Tem que ter discernimento. Mas Jesus cura os dois. Cura os dois. Olha para mim. E essas mulheres? Maria, chamada Madalena, porque ela era de Magdala, lá da Galileia, da qual saíram 7 demônios. Se existe uma mulher, eu vou ter que falar pouco, porque filme já foi feito sobre ela. Livros, aquele Dan Brown escreveu 3 livros, filmes, o Código da Vinci. Leia, se você quiser ler, mas eu vou ler, porque é ficção purinha aquilo ali. É até, não lê não, tem tanta coisa boa para você ler. Mas com base em livros apócrifos, né? Que apresentam Maria Madalena como amante de Jesus. Ela tivera até, segundo essas teses satânicas, um filho com Jesus. Que aí foi uma descendência que ficou famosa lá na França. E aí o Dom Brown pega ficção de um lado, do outro, Templários, Cálice, Santo Graal, Diabo 4. Mas Maria Madalena quem era? Diz o texto, aquela a quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Quer ver uma outra coisa que eu já vi crente graúdo falar e que não é verdade? Que Maria Madalena era adúltera, prostituta. Não era. Foi um papa chamado, acho que Gregório, lá do século, que inventou essa história. Nada. Ela tinha 7 demônios. Não necessariamente uma mulher possuída por demônios é uma prostituta. Maria Madalena. A única que a gente tem alguma coisa, porque ela aparece nos 4 evangelhos, ela é uma discípula de Jesus, ela que vai estar ao pé da cruz de Jesus, Mateus registra, Marcos registra, João registra, ela vai estar na sepultura de Jesus, Mateus registra, Marcos registra, Lucas registra, João registra. Provavelmente, olhe para mim, era uma mulher abastada financeiramente, tá? Porque ela, mais Maria, mãe de Tiago, e Salomé, vão comprar perfumes, especiarias, para ungir o corpo de Jesus. Maria Madalena. Uma outra Joana, mulher de Cusa, só vai aparecer aqui. Esse Cusa
era procurador de Herodes, que é um termo procurador no original, que significa mordomo. Era um mordomo. Há quem diga que as histórias que Lucas coleta acerca de Herodes foi alvo de pesquisa testemunhal com essa Joana, mulher de Cusa. Uma mulher também de vida, se não abastada, uma vida para os moldes da época bem-sucedida. Ela era mulher do mordomo de Herodes, de alto escalão de Herodes. Olha para mim, isso é para dizer o quanto que o Evangelho, amados, ele, olha para mim, invade as mais variadas classes sociais. Ah, pastor, mas não é o reino dos humilhados? É, gente rica também é humilhada. É mal vista. É alvo de preconceito. Tem gente que acha que, por exemplo, todo rico é ladrão. Tem gente que quando a pessoa começa a prosperar, diz, está ganhando dinheiro, né? Ah, imagino. E aqui são mulheres, amados, Linalvo, que talvez tenham até tido que esconder a fé. Porque você imagina uma mulher de um mordomo de Herodes, não estou falando de Herodes, aquele que mandou matar João Batista, é esse Herodes aqui. Herodes do mal, Herodes que vai participar do julgamento de Jesus até. Esse Herodes. Ela mantinha a fé no anonimato. Quem sabe, né? É uma inferência minha. Mas servia Jesus com o que podia. Os seus bens. Ter um marido não crente não é desculpa para a mulher deixar de servir ao Senhor. Não ser casada não é motivo também. Eu não sei se Maria Madalena era casada. A mulher não pode, amados e amadas, aceitar para si uma condição de excepcionalidade. Ah, pastor, meu marido é complicado. Vem sozinha. Ah, pastor, mas não posso vir à noite. Vem de dia. Ah, pastor, eu não posso vir de dia. Vem de noite. Ah, pastor, o meu marido não gosta que eu venha todos os cultos. Vem um e outro. Ah, pastor, o meu marido não tem como desculpa. Ah, meu marido não dá o dízimo. Procura uma forma de servir. Alguma forma de servir. Susana, nós só temos aqui. Não tem ideia de que era Susana. Eu só tenho uma ideia. Deveria ser o nome significa lírio. Né? Ela era uma flor. Susana é o nome dela. E muitas outras, as quais com seus bens ajudavam, diaconeiam Jesus e os seus discípulos. Em Lucas 24:10, Maria Madalena, Joana, essa esposa de Cusa, e Maria, mãe de Tiago, aquela que pediu para um filho ficar de um lado, outro filho ficar do outro, é que estavam anunciando aos discípulos acerca da ressurreição. Junto à cruz, em João 19:25, vai estar a mãe de Jesus, Maria, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas ou de Clopas, e Maria Madalena. Maria Madalena vai estar em todas. Essas mulheres serviam. Isso envolve, amados, várias atividades. É um compromisso pessoal. Os súditos do reino precisam ter prazer em servir ao rei do reino. O único caminho que Cristo pede a nós é um caminho de que o grande é aquele que é o menor. E de que nós somos chamados para sermos servos e escravos uns dos outros.
é muito mais do que servir materialmente, amados. É entender o nosso chamado. Enquanto nós vivemos neste mundo, e J.C. Ryle vai estar dizendo isso, enquanto a gente vive nesse mundo, a gente precisa demonstrar quem somos e a quem servimos, se amamos a Cristo ou ao mundo. Chega um determinado momento que a gente precisa escolher, você serve a quem? Você ama a quem? Ama o seu corpo ou ama o corpo de Cristo? Ama a sua família mais do que a família de Cristo? Ama, essa pandemia mostrou isso, ama mais a sua saúde e segurança pessoal do que a Cristo? Você tem se isolado, se distanciado por preservar a sua integridade física e tem deixado de estar na casa do Senhor, reunindo com os santos. Isso vai demonstrar muito aquilo que você vai dizer às futuras gerações, privando seus filhos da escola dominical, privando seus filhos de um evento, de uma cantata, de um acampa dentro, de uma escolarização musical, uma musicalização infantil. Está na hora, amados, de nós escolhermos a quem nós amamos e a quem servimos. Felizes aqueles que sabem alguma coisa a respeito de cooperar na obra de Cristo com seus bens. É algo que todos podem fazer. Se você tem pouco, sirva com pouco. A viúva pobre, ela deu uma moedinha e Jesus gritou, eu tenho para mim, não diz o texto, mas digo eu, não o Senhor, que Jesus falou, esta mulher deu mais do que todos. É assim que eu mentalizo a imagem do texto. E aí todo mundo olhou para alguém, o silêncio do templo. Todo mundo deitando, não deitando no sofá, deitando as ofertas, né? No gasofilácio. E de repente, do nada, uma viúva chega, coloca as moedinhas e Jesus fala assim, esta mulher deu mais do que todos. Todo mundo olhou e Jesus disse, porque todos deram o que sobrava. Essa mulher deu tudo o que tinha. Essa é a humilhada que foi exaltada. Tem gente que diz assim, pastor, é pouquinha a minha oferta, mas eu vou dar. Quando você dá sua pouquinha oferta, mas que representa o seu tudo, Jesus grita, esta mulher, este homem, esta criança, deu tudo que tinha. Quer ver a coisa mais sincera e feliz? É receber oferta de criança. Jesus disse que nos últimos dias, Mateus 25, 42, Jesus vai dizer, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Olha para mim, está faltando mantenedores da obra de Deus. Não apenas financeiro. Pastor, você aqui está falando de dinheiro. Eu não estou falando só de dinheiro, amados. Porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E o meu amigo Mário Freitas um dia disse, a forma mais pobre de investir em missões é só com dinheiro. Tem gente que oferta para missões por desencargo de consciência. Ah, que vá para a África, que vá para a Ásia, que ajude os pobres. Isso é pobre. Isso é ser pobre. É dar com o coração. É se entregar por inteiro. João Marcos, 2 aplicações apenas. O reino de Deus, amados, é um reino de ponta cabeça. Os seus valores são distintos de qualquer outro reino. Eu tenho lido um livro de um pastor, ou de um professor, Anabatista. O nome dele é Donald Grable. Ele é especialista em cultura Amish e de teologia anabatista. O livraço chamado Reino de Ponta Cabeça. Diz que há 35 anos ele está trabalhando nesse conceito.
Diz que ele foi dar uma palestra no Evangelho de Lucas, numa universidade americana, e aí um aluno, sempre um seminarista, levantou e falou: pastor, professor, do jeito que você está apresentando aí, está tudo de ponta cabeça. E ele falou: é isso mesmo, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Porque numa pirâmide, amados, nós temos os ricos, os nobres, os de nobre nascimento, os cultos, tudo no topo da pirâmide. E embaixo está o povaréu, a gentalha. Jesus pegou o reino e, imagina comigo, botou de ponta cabeça. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede, fome e sede de justiça. Bem-aventurados. E por aí vai. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí eu fico imaginando ele lá em Nazaré, numa sinagoga, e de repente ele fecha o livro, pá! E todos olham para ele. Lucas 4, 20. E versículo 21, Jesus diz: hoje se cumpriu esta escritura. O reino de Deus, amados, eu tenho aprendido na leitura com Donald Grable. Um reino, em um sentido literal, significa que um rei governa sobre um grupo de pessoas. E acordos ditam as obrigações que os cidadãos têm para com os outros e para com o rei. A atitude do rei determina ou transforma as vidas e relacionamentos dos seus súditos. Mas, nas palavras de um estudioso, o reino é algo que as pessoas entram, não é algo que entra nelas. É um estado de relações, não é um estado de mente. Por isso, que o reino de Deus é uma coletividade. Olhe para mim, o reino de Deus é uma rede de pessoas que têm rendido seus corações e relacionamentos ao reino de Deus. O reino se torna real quando Deus governa nos corações e relações sociais. Por isso que nós precisamos da igreja. A igreja é essencial. A vida no reino é mais do que uma série de conexões por e-mail individualizadas que ligam o rei a cada súdito. O reino de Deus, para terminar, infunde uma rede de relacionamentos vinculando o rei e os seus cidadãos, o rei e os seus súditos, o rei e os súditos do reino. Venha a nós o teu reino. Nós somos povo do reino. Nós somos família de Deus. Nós somos uma coletividade. A igreja são chamados para fora. Eles se reúnem para fora. Eles são corpo de Cristo, rebanho de Deus, edifício de Deus. O reino é comunitário. Vem com a sua família. Vem com o seu povo. Tem espaço para todo mundo. Ah, pastor, a igreja tem muita gente hipócrita. Tem. Sempre cabe mais alguém. A igreja é uma comunidade de pecadores, amados. Se o casamento já é um casamento de pecadores, quando pecadores dizem sim, o reino é um reino de humilhados, é um reino de pecadores. Me perdoa a expressão, vou rasgar o verbo. É um reino de toscos. Sabe o que é tosco? É gente que está torta. É gente que precisa acertar o casamento. É gente que precisa acertar o coração. É gente que precisa lidar com luto. Daí, amados, nós não podemos subestimar, João Marcos, a importância do ministério das mulheres. Porque as mulheres na igreja de Jesus são aquelas amadas responsáveis, minhas irmãs,
de impactar outras vidas. Uma mulher sábia edifica a sua casa. O seu marido pode não estar aqui, mas ele está recebendo as influências do rei do reino através de você, súdita do reino e filha do rei. É isso, amados. Atos 9:36 vai falar de Tabita ou Dorcas, que era notável pelas boas obras e pelas esmolas que fazia. No capítulo 16, Lucas vai falar de Lídia, a vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, temente a Deus, que escutava a palavra até o Senhor abrir o seu coração, e ela recebeu, depois do batismo, a igreja em sua casa. Ela disse assim: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. Foi Priscila, amados e amadas, em Atos 18, ela e o seu marido, que ouvindo Apolo falar e pregar a respeito do Evangelho, das Escrituras, Priscila e Áquila disseram: esse rapaz pode pregar melhor. Esse rapaz pode falar com mais exatidão acerca do caminho de Deus. E investiram em Apolo. Foi Febe, amados, no Romanos 16, que é chamada por Paulo como diaconisa na igreja de Cencreia. Paulo apela aos irmãos de Roma dizendo: recebam como convém a santos e ajudem tudo que vocês vieram a precisar. Ela é protetora de muitos. E a palavra protetora no original é patrocinadora, inclusive de mim. Mulheres como Evódia e Sintique, que Paulo vai dizer aos Filipenses capítulo 4, que elas estavam brigando entre elas, havia uma pendência, havia uma treta entre elas. E Paulo diz: olha, eu quero que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Vocês se esforçaram comigo no Evangelho. Mulheres como Lloyd e Eunice. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo diz: eu lembro da fé, Timóteo, que você tem, que habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e agora habita em você. Minha irmã, você que anda meio chateada por ser dona de casa, para com isso, tá? Carolyn McCallum, no livraço Feminilidade Radical, vai dizer que na Bíblia, ser dona de casa é o mesmo que ser guardiã do lar. A mulher, amados, no tempo bíblico, oferecia hospitalidade para os missionários, para os cristãos. Casas se tornavam templos. Lares eram extensão do culto de domingo. Dona de casa não é algo minimalista. Embora o mercado de trabalho não valorize o lar, para além dos bens que podem ser adquiridos para ele, o ministério a ser encontrado no lar é de imenso valor para o Senhor. Existem mulheres aqui que precisam voltar para casa urgentemente, porque a família precisa da estabilidade que só uma mulher em casa pode proporcionar. Cuidado com os membros mais velhos ou debilitados, a disciplina e a educação dos filhos, para receber visitas, para produzir memórias para toda a vida, para instruir os seus membros através da palavra de Deus. A Carol fala ainda, para proporcionar alimentação saudável numa era de alimentos processados que mais contribui para a falta de saúde do que para a saúde. E talvez o seu casamento viverá alegria centrada em Cristo quando você voltar para casa.
A maioria desses ministérios tem valor pequeno, ou valor nenhum no mercado de trabalho. Mas para Deus, continua valendo aquilo que a palavra dele diz. A mulher sábia edifica a sua casa. E a tola, com as próprias mãos, a derruba. O gadareno foi alvo de uma libertação extraordinária. Nós vamos chegar nesse texto, ainda no capítulo 8, versos 26 até 39. Mas o gadareno era um pai de família. Acostumado a viver no cemitério, possuído de demônios, não se vestia, não voltava para casa, vivia nos túmulos. Quando Jesus libera uma palavra de libertação a ele, ele pede que Jesus o deixasse estar com ele. Jesus disse: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Mulher, volta para casa. Homem, volta para casa. Filho, volta para casa. Vamos servir mais a partir da nossa casa. Façamos da nossa casa uma sucursal do reino. É isso que o rei quer de nós. Levante-se, queridão. Levante-se, queridona. O reino dos humilhados. Estenda suas mãos assim. Você vai receber o pão. Você vai receber o cálice. E por mais que você seja indigno, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, que você não pode tomar de modo indigno. Você é indigno, mas não pode tomar de modo indigno. Seu coração precisa estar liberado de serviço para Deus. Jesus anunciou o reino de Deus como o reino de humilhados, onde todos os excluídos são incluídos. Vivamos o reino de Deus. E aí você vai ter o privilégio de, em sendo membro da igreja, ser servido do cálice. Em autoexame, comerá do pão, beberá do cálice e ativamente você participará de um dos ganhos do reino. É apenas uma amostra, hein? Um insight daquilo que viveremos no reino.